Purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne os amigas e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu.
mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 24º domingo do tempo comum. E a primeira leitura, a leitura do livro do Êxodo, nos mostra aquilo que aconteceu no passado, mas também nos mostra aquilo que acontece no presente. O povo ficou ausente de Moisés, Moisés vai até Deus e esse povo se perde. Faz um bezerro de ouro para adorar. Hoje não é diferente. Moisés representava a palavra de Deus, aquele que deveria conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Deus liberta através de Moisés esse povo da escravidão do Egito. E esse povo, um pouco que Moisés se afasta para ir falar com Deus, eles se perdem e faz um bezerro de ouro para adorar. Hoje, quantos irmãos, quantas irmãs nossas deixaram de participar da igreja, de ouvir a palavra de Deus, de receber Jesus na Santa Palavra e na Santa Eucaristia, e foram procurar bezerros de ouros em outros lugares, procurar Deus onde Deus não está. E com certeza estão perdidos. Assim como aquele povo que fez o bezerro de ouro, naquele instante estava perdido. E Deus diz: eu vou eliminar esse povo. Mas, pela intercessão de Moisés, Deus tem compaixão e permite que esse povo continue na caminhada para a terra prometida. Por isso que nós, católicos, acreditamos nos santos da igreja. Os santos são intercessores, não são eles que fazem os milagres, mas intercedem, assim como Moisés intercedeu por aquele povo, e aquele povo não foi eliminado da face da terra. Os santos, todos eles, intercedem junto a Deus para que as graças, os milagres aconteçam na nossa vida. Infeliz aqueles que acham que os católicos adoram os santos. Não. O católico não adora o santo, o católico venera. Venerar é totalmente diferente de adorar. Nós veneramos, adorar somente a Deus. Só a Deus nós adoramos, mas nós veneramos todos os santos, porque são intercessores, são os nossos intercessores. No Salmo responsorial, Salmo 50, no seu refrão, nos diz: vou agora levantar-me, volto à casa de meu pai. É preciso levantar do nosso comodismo, da nossa, muitas vezes, ignorância da palavra de Deus, e ir ao encontro do Pai, ir à casa do Pai. A nossa vida é esse levantar e caminhar todos os dias com esse objetivo, de um dia chegar à casa do Pai. Para isso precisamos caminhar bem, para isso é preciso viver cada dia dentro da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, viver o amor, viver a bondade, viver a paciência, a partilha. E a segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo escreve essa carta agradecendo a Jesus por ter lhe dado a oportunidade dele servir na sua messe. São Paulo, que era perseguidor dos cristãos, quando conhece Jesus a caminho de Damasco, transforma a sua vida. Aquele que perseguia, agora é aquele que leva a mensagem de Jesus a todos os povos. Que nós também, a exemplo de São Paulo, possamos, de fato, conhecer Jesus
para poder anunciar a sua boa nova. E o Evangelho, um Evangelho longo, que nos fala de 3 parábolas. Jesus conta 3 parábolas. Por que ele conta essas 3 parábolas? Porque os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei ficavam observando e criticando Jesus. Olha, este Jesus acolhe os publicanos e os pecadores. Também isso acontece hoje, queridos irmãos e irmãs. Imagine se o padre ou o diácono estiver conversando em uma rua da cidade, ao entardecer, ao escurecer, com uma mulher que é falada. Pronto. Já os comentários são os piores possíveis. Mas ninguém imagina que naquele momento o padre, o diácono pode estar evangelizando, levando a palavra para aquela pessoa, poder talvez, se ela aceitar esta palavra e aceitar Jesus no seu coração, tomar um novo caminho. Claro que existem padres, existem diáconos que erram, mas não são todos. Na igreja existem pessoas sérias, pessoas que não brincam com a palavra de Deus. Por isso nós não podemos generalizar. Aliás, não devemos julgar ninguém. O julgamento cabe a Deus. Deus conhece o coração de cada pessoa. Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração. E tudo aquilo que fizermos de errado na nossa vida, nós vamos ter que um dia sim prestar contas a Deus. E Jesus, vendo que que os fariseus e os mestres da lei criticavam por ele estar conversando, falando com essas pessoas, ele conta essas 3 parábolas. A primeira parábola, ele conta que se um homem tem 100 ovelhas e perde uma das ovelhas, ele larga as 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha que ele perdeu. E quando ele encontra essa ovelha, ele traz a ovelha no colo, chama seus amigos e festeja, porque ele encontrou aquela ovelha que ele tinha perdido. Queridos irmãos e irmãs, notem bem que são 100 ovelhas e o homem perdeu uma. E ficou feliz por encontrar esta uma ovelha. Uma ovelha de 100 ovelhas é 1% do total que ele tinha. 1%, ele perdeu 1% daquele que ele tinha. A segunda parábola é uma mulher que tem 10 moedas de prata e perde uma moeda. Ela varre a casa, procura a moeda por todos os lugares. E quando ela encontra essa moeda, ela chama as vizinhas e se alegra com as vizinhas por terem encontrado esta moeda. Note que de 10 moedas de prata, uma representa 10% do total que ela tem. E Jesus continua falando que quando um pecador se converte, há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão. É por isso a alegria. E ele conta a terceira e última parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo foi até o pai e pediu: pai, dá-me a herança, a parte que me cabe. E o pai repartiu a herança entre os 2 filhos. E o filho mais novo foi embora para um lugar muito distante. E lá esbanjou todo o dinheiro com prostitutas, com boa vida. E ficou sem dinheiro. E naquela região houve uma fome. E ele começou a passar necessidade. Então procurou emprego com um homem que tinha um campo. E o homem mandou que ele fosse cuidar dos porcos. E para um judeu, cuidar dos porcos é uma humilhação. Os judeus, o porco para ele é um animal impuro. Então era uma humilhação muito grande. Mas ele foi.
E diz o Evangelho que nem a comida dos porcos lhe davam para ele comer. Então ele pensou: eu estou aqui passando fome, nem a comida dos porcos posso comer. Lá na casa do meu pai, os empregados têm uma mesa farta. Vou-me embora. Vou voltar e falar para o meu pai: pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço ser chamado de teu filho. Me trata como um de teus empregados. E ele volta. E diz o Evangelho, quando ele está longe, o pai avista o filho voltando, sai correndo ao seu encontro, abraça, cobre o filho de beijos. E o filho diz ao pai: pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço ser chamado de teu filho. Me trata como um de teus empregados. E o pai responde ao filho: traga depressa um anel para colocar nos seus dedos, para dar dignidade a esse filho. O anel representa a união familiar, representa que ele faz parte novamente da família. Traga umas sandálias para colocar nos seus pés, para dar dignidade a este meu filho. Mate um novilho gordo, vamos festejar, porque este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava do campo, ouviu aquele barulho de festa, e perguntou a um dos criados: o que está acontecendo? E o criado disse a ele: é teu irmão que voltou com saúde, e seu pai matou um novilho gordo para festejar. E ele ficou bravo, e não queria entrar na festa. Então o pai, percebendo, vai até o filho e diz ao filho: filho, este irmão seu voltou, entre para a festa. E o filho diz a ele: eu nunca desobedeci uma ordem tua, nunca. Você nunca matou um cabrito para me festejar com meus amigos. Agora, para este que esbanja todos os teus bens com prostituta, você mata um novilho gordo. E o pai diz ao filho: filho, tudo que é meu é teu. O filho podia matar o cabrito, era dele. Ele não matou porque ele não conhecia de fato o pai. Talvez não amasse o pai como o pai o amava, ou não reconhecesse esse amor do pai. E o pai diz ao filho: este teu irmão estava perdido, estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado, por isso é preciso festejar. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho se encerra aí. E no Evangelho não fala se o filho mais velho entrou ou não na festa. Ele não fala: o filho mais velho entrou festejar ou não entrou. O Evangelho, Jesus não fala. Por que não fala? Porque esse filho mais velho pode ser você, pode ser eu. Você está ficando de fora da festa desse pai amoroso, que vai ao seu encontro, que coloca um anel no seu dedo, que dá dignidade à sua vida, ou você está entrando na festa? É você que tem que terminar essa parábola, essa história que Jesus contou. Depende de você entrar ou não na festa. Muitas vezes, nós somos também o filho mais novo, que recebe todos os bens do pai, recebe a saúde, recebe a esposa, o marido, os filhos, a casa que você tem, o trabalho que você tem, o veículo que você usa, e tantas outras coisas que Deus te dá. Você pega tudo isso, esbanja com porcaria, porque esbanja a sua vida, o bem maior que Deus te dá é a vida. E você muitas vezes esbanja a sua vida com tantas porcarias, com tantas coisas desse mundo, que o mundo te oferece. Mas Deus sempre fica esperando, Ele é o Pai amoroso, Ele fica esperando você voltar, mas a decisão de voltar é sua. Note que o pai não foi atrás do filho, não impediu o filho de ir embora, não impediu. Podia não repartir a herança era do pai, mas ele reparte. Ele não segura o filho, ele respeita a liberdade do filho. Assim Deus age conosco, Ele respeita a nossa liberdade. Você faz aquilo que você deseja.
A decisão é sua. É sua. Sair da casa do Pai ou ficar na casa do Pai. É você que decide. Mesmo saindo, mesmo indo para lugares que não são lugares de Deus, são lugares do demônio. Mas Deus fica te esperando. E quando Ele vê você de longe, Ele vai ao seu encontro também. Ele te abraça, Ele te traz de volta. Mas a decisão de voltar é sua, é de cada um. É nós que temos que decidir se eu quero voltar ou não. Meu irmão, minha irmã, você está aqui na igreja, diante do Senhor. Então você está na casa de Deus, mas você pode se perder nesta vida. Por isso que é preciso participar sempre, por isso que o Salmo fala, temos que estar na casa, caminhando na casa de Deus. É estar na casa de Deus todos os domingos ou sábados, participar das santas missas ou da celebração todo final de semana. Alguns irmãos participam domingo, não participam outro, faltam. Cada vez que eu falto, eu sou esse filho que está indo embora. Mas Deus está esperando você de novo. Só que pode ser que aconteça de não dar tempo de voltar. Pode ser que não dê tempo de voltar. E aí? Você vai continuar perdido pela eternidade. Então é preciso estar na casa do Senhor sempre, é preciso voltar sempre. Erramos, pecamos, toda hora. Mas é preciso se levantar e voltar à casa do Senhor. Estar na presença do Senhor sempre. Que este evangelho, esta leitura, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que possamos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Amém?